Agora vocês falaram, por exemplo, que o Estado, enquanto instituição e tal, é algo moderno, né? Eu queria entender até que ponto esse moderno, até que ponto ele é tão moderno assim, porque eu fico pensando, por exemplo, as grandes dinastias, né? Tipo, um Japão feudal, ou os impérios, né, de antigamente, os reis. Como é que surgiu tudo isso? Assim, isso também era Estado ou não pode ser classificado de Estado? Como é que as pessoas se organizaram no início? Como é que surgiu essa primeira ideia, sabe? De tipo, vamos nos organizar e vai ter um cara que ele é a figura, que ele é representante de Deus na Terra aqui, e aí vai cobrar imposto da galera. Como é que surgiu essa ideia? A origem, por que a lógica do Estado é só o Estado moderno? Porque antes tu tem governo, tu tem poder, tu tem estruturas de exercício de poder, mas só o Estado organiza isso de forma racional, né? Estrutura de Estado. Né? Mas o poder, eu disse, é tão antigo quanto a sociedade. Governos existem. Eles se formam por todas as razões. O exemplo que eu sempre gosto de usar é a Inglaterra após a queda do Império Romano. As Ilhas Britânicas são evacuadas pelos romanos quando começam os ataques bárbaros. Eles dizem, precisamos dessas legiões aqui para defender Roma. Roma abandona a Inglaterra à sua própria sorte. E aí começam a chegar tribos de toda a parte. E essas tribos começam a se organizar para tomar conta do território. Qual é a função básica? O que acontece, primeiramente, se a gente cai em estado de natureza, para falar com Hobbes e Locke. Precisamos de um líder aqui. Não, nós precisamos tomar conta de um território, porque a gente tem que ter onde dormir, tem que ter uma comida para chamar de nossa, porque direito de propriedade. Se eu não me apropriar da comida, eu morro. Cercar um local. Se eu não me apropriar da comida, eu não como. Nós precisamos nos defender do inimigo, seja do inimigo da natureza ou da tribo do lado. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Um processo de organização da sociedade, que para alguns elementos requer uma organização única. Não adianta não, corre para lá, se correr para lá, o bicho pega. Então, a defesa do território, a defesa da propriedade, o julgamento dos criminosos. Assim, qual é o nosso processo de fazer justiça aqui? Se a Lara mata o Wagner agora, hipoteticamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair no soco? Nós vamos ter um procedimento aqui? Quem é que decide se ela é culpada ou não? É todo mundo? É a Assembleia? Esses procedimentos exigem a organização do poder. E ele vai acontecendo de forma gradual. Primeiro, tu tem essas monarquias medievais, que eram chefes tribais. O que era um rei anglo-saxão? Era o sujeito que tinha mais recurso para formar uma frente de defesa contra os ataques dos vikings. A Inglaterra vira um país, se unifica, porque as tribos se olham, os pequenos reinos se olham e dizem assim, nós vamos perder para esses caras. Então vamos nos juntar. Quem é que vai ser o rei? Então a circunstância humana ela vai produzindo a necessidade de ter um governo. E esses governos, aí é que tá, eles começam... não é que o governo cresceu nos últimos anos. Eles começam, talvez, com missões específicas, mas eles, na falta de algo que lhes limite o poder, eles crescem. Isso é da natureza do poder. Então, por que o rei lá, anglo-saxão, não fazia o que ele queria? Não tinha força para isso. Porque tinha que tomar a tribo do lado. Se não, tomava a ilha inteira para ele.